a vida e obra do autor Érico Veríssimo sobre seu livro Caminhos Cruzados. Bom, para iniciarmos, é importante estarmos falando da escola literária que foi abordada por esse autor e pelas suas obras, né? Então, Érico Veríssimo, ele participou da segunda fase do modernismo brasileiro, que o modernismo foi uma fase aí de transição da arte tradicional, né? Simplesmente enterrou a arte tradicional e trouxe uma nova arte aí, uma nova literatura brasileira. Como que ocorreu, né? Ocorreu de 1930 até 1945, né? Que é conhecido como a geração de 30. E para a gente entender melhor é bom pensar no contexto histórico dessa época, né? E a gente pensa que foi um contexto histórico bem conturbado, né? Tanto no Brasil quanto no mundo afora, nos países, na Europa, né? E logo após a crise de 29, que foi uma crise econômica muito forte lá em Nova York, né? Um desamparo econômico, muitos países faliram, muitos países enfrentaram problemas políticos, econômicos, sociais, e logo então veio esse modernismo. Então é o começo do marco desse modernismo, né? Dessa segunda fase. Outra situação também que estava ocorrendo o começo da Segunda Guerra Mundial, né? Então foi uma coisa que marcou também e que influenciou de certa forma o Brasil. No Brasil mesmo estava ocorrendo o quê? Muito desemprego, os índices de desemprego estavam muito altos, falência de fábricas, também teve o golpe de Estado, né? A transação política aqui no Brasil estava muito grande, a República de Washington Luiz tentando derrubar a República de Júlio Prestes, que estava sendo eleito ali, e logo em seguida veio a Era Vargas, né, que também deu fim à política de café com leite e originou o Estado Novo. Tanto é que esse modernismo, essa segunda fase do modernismo, ela é vinculada junto com o golpe de Estado, né? Então, de modo geral, no contexto histórico foi isso. Se formos pensarmos nas características dessa segunda fase do modernismo, a gente vê uma valorização muito grande no Brasil, porque até então as obras das outras escolas literárias valorizavam muito a Europa, Portugal, os países exteriores, e não valorizava tanto a linguagem do Brasil, né? E nessa época, como tem uma transição, então acaba deixando a tradição, que era de uma linguagem rebuscada, sabe? Uma linguagem mais difícil, talvez, mas uma linguagem mais bonita, digamos assim, que era dos europeus, era de Portugal. E veio falar mais da linguagem tradicional, da linguagem brasileira, a linguagem coloquial, do dia a dia, do cotidiano, né? Então, essas são as principais características. Outra característica muito importante também é a presença das passagens psicológicas, principalmente da psicanálise de Freud, que é presente muito nas obras de Clarice Lispector, que é uma autora muito famosa também da segunda fase do modernismo. Essas passagens psicológicas também se passam em algumas partes dessa obra de Caminhos Cruzados, né, de Érico Veríssimo. Então é uma coisa assim muito importante. Sem falar que aborda termos sociais, temas do cotidiano, né? E principalmente faz uma crítica, né, aos problemas que a gente vive, né, o que era vivido naquela época, mas que às vezes passa despercebido, né? E principalmente relatava a realidade de muitos estados brasileiros naquela época. Érico Lopes Veríssimo nasceu no dia 17 de dezembro de 1905. Ele veio de uma família muito abastada, mas que acabou perdendo tudo que tinha. Ele era filho de um farmacêutico chamado Sebastião Veríssimo da Fonseca e de uma dona de casa chamada Abigail Lopes. Ele tinha um irmão mais novo que se chamava Enio e uma irmã adotiva que se chamava Maria. Com 4 anos de idade, ele acabou ficando muito doente. E com isso, seus pais procuraram todos os médicos, né, especialistas naquela época. E acabou por encontrar o Dr. Olinto. Esse médico acabou diagnosticando ele com meningite com uma broncopneumonia. E esse mesmo acabou salvando sua vida dessa doença. Érico, ele estudou no Colégio Venâncio Aires e logo depois ele se mudou para Porto Alegre. Na capital, ele se matriculou no Colégio Interno Protestante Cruzeiro do Sul, onde ele acabou deixando sua namorada Vânia na sua cidade natal. Depois disso, ele
aos 13 anos de idade, ele acabou, né, se interessando muito por autores nacionais e autores internacionais. Em dezembro de 1922, terminados os seus estudos, o pai de Érico e sua mãe decidem se separar. E com isso ele vai para a casa da sua avó, né, a sua mãe, seus irmãos, e acaba morando, né, na casa de sua avó materna. Passado esse ano, ele vai trabalhar no armazém do seu tio, chamado Américo Lopes também. E lá ele trabalha como balconista e depois ele vai, né, para o Banco Nacional do Comércio. Em 1931, ele acaba se casando com Mafalda Rauffenhope, com quem ele teve uma filha que se chamava Clarice e um filho que se chamava Luiz Fernando. Diante da censura, né, como a minha amiga falou, na década de 40, né, que estava tendo o Estado Novo, eles acabaram, né, por proibir as coisas que ele estava publicando, né, na época. Então ele acaba indo para morar nos Estados Unidos. E lá ele começa a dar aulas. Ele dá aulas de língua portuguesa e de literatura. E de história do Brasil também. Depois disso, ele recebe, né, de uma escola que ele dava aula, uma declaração, né, de mérito que ele dá por conta das suas colaborações. Em 29 de novembro de 1975, com 69 anos, Érico ele acaba falecendo, né, de um infarto em Porto Alegre também. Bom, se formos pensar na bibliografia também de Érico, a bibliografia dele é muito, mas muito vasta mesmo, né? Ela tem muitas coisas, ele trabalhou muito durante a vida toda dele, né? Ele tem contos, diversos contos, romances, novelas, ensaios, literatura infanto-juvenil também. Ele tem biografias, autobiografias, replicações, traduções, então é uma coisa assim muito vasta a bibliografia dele. E nós anotamos, separamos algumas obras bem importantes e bem significativas. Sim. Que a gente tem aqui Fantoches, em 1932, é um conto, né? De romances, a gente tem os mais importantes, digamos assim, de Clarissa, que ele dedicou para a filha dele, né? Que foi em 1933. Os Caminhos Cruzados, de 1935, que é o livro que a gente está apresentando. Que a gente vai abordar melhor depois. Como novela, a gente teve A Noite, né? Literatura infanto-juvenil, a gente teve A Vida de Joana d'Arc, que foi uma obra muito importante também. Narrativas de viagem, autobiografias, ensaios, né? A gente teve Gato Preto em Campo de Neve, de 1941, O Escritor Diante do Espelho, Mundo Velho Sem Porteira, né? E a biografia, um certo Henrique Bertasso, que ele fez uma biografia não só dele, mas como de um amigo dele também, sem falar nas compilações, nas participações dele na TV, em público. A TV Globo e a TV Cultura tomou algumas obras dele e fez séries e minisséries, né? Ele escreveu algumas novelas, algumas séries e minisséries também para essas emissoras, né? Sem falar no cinema também, tem muitos filmes escritos por ele. Então, assim, a bibliografia dele realmente é muito rica e muito importante para a literatura brasileira e para a arte. Bom, então, agora falando mesmo do livro em si, dos Caminhos Cruzados, que é uma obra tão importante, né, do nosso autor querido aí que a gente está conversando. E essa obra, assim, ela é muito densa, tem muitas repartições, muitas coisas. A gente for conta, a gente vai ficar, né, até amanhecer aqui. Tem inúmeros personagens e a gente vai abordar mais a temática e dando alguns exemplos, né, dentro da história mesmo. Bom, a história começa com um professor, né? A história foca muito nas horas, nos horários, né? No tempo, na transição do tempo que acontece entre as pessoas. E começa com o professor, senhor Clarimundo. O Clarimundo, ele está escrevendo um livro, ele é um professor, ali um simples professor, mas que ele tem muita influência na história, porém ele não participa das artimanhas que se passa ali. Ele tem uma visão, podemos dizer, né? Sim, de fora do que acontece no livro.
Ele tem uma visão, assim, esse livro, na verdade, ele é bem introspectivo, né? É. Ele mostra as ações dos personagens, né? Ele não bem que conta a história, mas ele conta mostrando as ações, mostrando os acontecimentos. E esse Clarimundo, digamos assim, ele é o que tá de fora disso tudo, Exatamente. igual ela falou. Então ele observa, ele fala muito, né, disso. Tanto é que a gente vai ver que no final, como ela vai estar falando, né, o livro em si é todo baseado nessas pessoas que ele retrata. Sim. A gente vai falar um pouquinho dessas pessoas também, né? Que são as principais, tem bastante personagens, mas tem umas que se destacam. Mas antes de falar disso, a gente percebe que o livro já começa com uma crítica social e uma crítica política. Nós falamos que faz parte do modernismo segunda fase, que o modernismo segunda fase está inserido no contexto histórico da Era Vargas, do Da Estado década Novo. de 30. Década de 30, 40, né? Que vai de 30 até 45. E nessa época, esse livro, na verdade, ele é um livro comunista. Sim. Né? Então ele vai meio que contra, em conflito com a época que eles estão vivendo. E por que comunista? Porque, como ela disse, né, no Estado Novo, Getúlio Vargas tinha um peso muito grande, né, nessas pessoas que eram comunistas. Então esse livro dele foi uma forma, sabe, de protesto, sabe? Foi um livro de protesto mesmo. Realidade, realismo, naturalismo está muito presente ali, introspecção, sabe? E se a gente for pensar um pouquinho nos personagens, né, que a gente tem, a gente vai conseguir estar abordando aí. E aí, os personagens, a gente tem o Honorato, que ele é um cara bem sossegado, ficava em casa, né? E a esposa dele, a Virgínia, ficava cobrando ele, que ele tinha que trabalhar, ele tinha que fazer as obrigações, pagar as contas. Ela saía pra fazer a costura dela, mas o dinheiro que vinha não dava pra pagar as contas. E ele sossegado, ficava de boa, né? E eles tinham um filho, né? Sim, que era o Noel. Esse Noel, ele sempre quando ia pra escola, ele ia pra escola com a amiga, Angélica. Sim. Que mais pra frente, essa Angélica é a mesma que vai ser a empregada dela, né? Porque nessa parte, o Noel, ele relembra, né, o tempo de infância dele, né? Fala tem uma passagem psicológica aí, que nem a gente falou, que é a fase, é a característica da segunda fase mesmo, do modernismo. Então o resumo, né, dessa história é isso. E aí a gente entra agora, né, na parte da Chinita, né? Sim, que é a filha do coronel José, né? E com a dona Maria, né? E esse coronel, né, fala, né, a gente pôde perceber que ele acaba ficando rico. Depois ele é um pouco ambicioso, sim, né? Ele gasta muito. Sim, e a esposa dele já é mais segura, já mais fica assim, não quer gastar. Por que ele gasta muito? Porque esse dinheiro veio fácil pra ele ganhou na loteria quando esse dinheiro... Aliás, antes dele ganhar na loteria, a esposa dele brigou, chorou noites, que fala o livro, porque ele gastou dinheiro com um pedaço de papel. Mas depois ele acabou ganhando na loteria, então a esposa dele começou a ficar mais mão aberta, digamos assim, né? Ficou mais de boa com isso. Sim, e essa filha, né, deles acaba se envolvendo, né, com outro personagem, né? Que é o Salustiano. Bem cobiçado no livro, Sim, todas as moças gostam dele. É como se fosse uma maldição, né, que tava ali. E acaba essa Chinita, né, se envolvendo, como ela disse, com esse Salustiano, né, que também não é um tipo de homem que, né, falando assim, não presta, né. E é isso aí, o livro ele retrata assim, mais de 120 historinhas diferentes, 120 situações, assim, 120, 150 situações. E todas voltam nesse, né, nesse assunto temática, do sabe? tempo, disso, né, como ela disse no início. Do mau caráter, fala assim, das ironias da vida. Uma noite um tava pobre, o Honorato que ficou rico, depois ele acabou ficando pobre. A Virgínia que tava com um filho que gastava dinheiro, acabou depois dependendo dos outros. Então traz ironias da vida, que é a coisa que a gente vivencia. Sim. Que a gente acaba vendo pessoas que têm o ego grande, daqui a pouco tá precisando do outro. E assim, foi mais pra criticar a sociedade, a desigualdade, muita pobreza e muita riqueza, um morando do lado do outro, entendeu? Então é basicamente isso esse livro. Só que essas pessoinhas, essas relações,
que estão sozinhas, elas, com o passar do livro, da obra, elas vão se interligando. E essas pessoas vão uma julgando a outra, só que uma vivendo o que a outra e fazendo o que a outra faz de errado, sabe? E se interligando ali. Tipo, uma grande... é bem o título do livro mesmo, Caminhos Cruzados. Porque, na verdade, isso representa uma grande hipocrisia dentro da própria sociedade, dentro das próprias pessoas, dentro da falta de caráter. Só que tem alguém que observa isso e não participa disso. Que é o professor Clarimundo. Sim. Que ele, né, como a gente disse antes, ele estava escrevendo um livro. E nesse livro, né, ele fala que Sírio estaria vendo, né, a Terra. Então, o que quer dizer? Que Sírio estaria vendo, né, a situação que estava a Terra. Que era essa que a gente acabou de retratar com esses personagens. É como se ele colocasse a constelação, assim, o mundo celestial observando a Terra e vendo essa situação. Por isso que é uma introspecção psicológica que ele faz, né? E ele observa tudo isso e relata isso nos seus livros. Esse protesto, essa indignação. Ele fica indignado por ver isso, por ver a sua vizinhança fazendo esse monte de coisa. Realmente é uma novela, e o autor também, ao escrever esse livro, né, teve muita importância porque, né, na ditadura... Teve muito impacto, né? Sim, todos eram contra o comunismo, era muito difícil alguém falar mesmo o que estava acontecendo. E o livro retrata muito isso, né, do que estava acontecendo na sociedade naquela época e ninguém queria ver. Exatamente. E é isso o livro, entende? A obra é isso. Ela foi publicada em 1935, né, nesse período aí. E ela aborda essa temática aí muito importante e que prevalece nos nossos dias de hoje. Sim. E nos serve de lição. Então, pessoal... tem uma frasezinha, né, que a gente pode finalizar, a gente tá? vai ler umas duas frases bem impactantes do nosso autor Érico Veríssimo, né? Uma diz assim, ó: todos nós somos um mistério para os outros e para nós mesmos. E a outra, né, que fala, a vida começa todos os dias. Então, essas frases, né, que o autor fez... É de reflexão mesmo. Sim. Tipo assim, é pra gente sair do mundo e sair fora do corpo e pensar, né, o que a gente tá fazendo aqui, qual que é o nosso objetivo e pra gente refletir, né, nos nossos atos, nas nossas ações. Então, pessoal, esse foi o vídeo, espero que gostem. Tenham entendido, né? A gente tentou passar assim da melhor forma Sim. possível. E leiam o livro, porque é muito interessante, muito muito bom. legal. É meio complicado de entender, mas é legal. É isso aí. Tchau.